Fala galera, eu sou o João Teixeira e estamos aqui de volta à cobertura do Hotel Metropolitan para mais um Futebol Cajuína. Eu e meu amigo Severino Filho Buim. Para mais um episódio sensacional, você não pode perder. Conseguimos reunir o cara que marcou mais gols no gramado com aquele que mais narrou no rádio piauiense. Vale a pena conferir. Cima e Dídimo de Castro juntos, né? É isso aí. E o Buim teve um prazer maior ainda, porque ele é amigo de profissão de um e o outro foi retratado por ele em livros, em muitas outras, vamos dizer assim, resenhas, né, Buim? Dois grandes ídolos à minha frente. Valeu a pena e convido você para conferir. É isso aí. Confira agora aí Dídimo de Castro e Cima junto no Futebol Cajuíno. Muito bem, amigos, estamos aqui iniciando mais um Futebol Cajuína, esse produto da Federação de Futebol do Piauí, onde a gente vai resgatar toda a história do nosso futebol e também olhar para o futuro, não é não, Buim? Bem-vindo, Buim. Perfeitamente, João. Fico feliz em estarmos aqui novamente para falar sobre o factual e também a história do nosso esporte. E hoje com esses dois convidados de peso, né? Hoje tem muita história. Exatamente. Inclusive eu gostaria que você iniciasse as perguntas, porque você tem um grande amigo de profissão e um personagem que você retratou muito na tua vida, né? Eu sou até suspeito, né, para falar sobre o Cima, um ídolo desde criança, e o Dídimo também, um ídolo nas comunicações, né? Tive o prazer de trabalhar com o Dídimo durante muitos anos, né? E de estar com o Cima quase toda semana no estádio. Cima dentro do campo, do lado de fora, e tenho gratas recordações desse artilheiro do futebol do Piauí. Mas eu queria ouvir primeiro do Dídimo. Dídimo, uma pergunta, eu não sei se você vai saber responder. Quantos gols do Cima você narrou? Começou bem, hein? Né? Meus cumprimentos a todos. Aí não vai dar não, Buim, mas eu vou fazer uma parceria com você para a gente resgatar isso, viu? Mas, Dídimo, você tem assim os gols do Cima em jogos de campeonato brasileiro contra grandes clubes realmente são mais marcantes, né? Eu lembro muito no Campeonato Brasileiro de um grande jogo do Tiradentes no Albertão com o Nacional de Manaus, que era um jogo complicadíssimo, era disputa de classificação, o Tiradentes precisava ganhar, o Nacional também, o Décio Costa jogava no Nacional nessa época, estava um jogo complicadíssimo, até que lá pela metade do segundo tempo, o nosso grande Cima fez de cabeça o gol da vitória piauiense. Foi um foguetório tão grande no Albertão que o jogo parou porque não havia visibilidade da torcida comemorando o gol. E naquele tempo não havia essa proibição, né, de foguete. E alguns esportistas faziam doação de foguete, distribuíam Exatamente, os torcedores, né? Então foi um gol que eu realmente lembro com muita saudade. Um outro grande jogo com o Corinthians campeão paulista, chegando a Teresina, mais de 30 mil pessoas no Albertão, Corinthians com um grande time, e foi 2-2. E o Cima estava lá também, balançou a rede corintiana naquele jogo. Eu não tenho bem certeza se foram 2 gols. Foi um do Cima e um do Santos. Um do Santos. Então foi um jogaço, repercussão em todo o Brasil. As grandes emissoras de São Paulo, todas aqui em Teresina, lá nas cabines do Albertão, aqueles narradores famosos, comentaristas. Era o Corinthians campeão paulista jogando em Teresina, né? E o Cima jogou um partidaço e o Tiradentes também. E houve um empate de 2-2. Então esses 2 jogos eu lembro muito, como também em 1977, foi no mesmo ano, a CBF botou a abertura do Campeonato Brasileiro para Teresina. Foi o primeiro jogo, eu fui ao Albertão. A abertura oficial do Campeonato Brasileiro. Só teve esse jogo interior no de São sábado. Paulo. Não, América de Natal. América de Natal. América de Natal e Tiradentes.
Tiradentes fez uma partida. River e América de Natal. E River. O River fez uma partida memorável. O Cima fez 4 gols naquele jogo e o Nivaldo fez um. Isso. Né? 5-1, o Brasil inteiro tomou conhecimento. A Rádio Globo mandou a equipe para Teresina. O meu amigo, infelizmente já falecido, Antônio Porto, um dos mais famosos narradores de futebol do Rio de Janeiro. Ele era natural de Goiânia. O Antônio Porto é quem narrou o jogo aqui para todo o Brasil. E o Cima, que já era muito conhecido, deslanchou, ficou mais famoso ainda. O cara marcou 4 gols na abertura do Campeonato Brasileiro. Então, Cima, o detalhe é que esse jogo, só foi esse jogo no dia era a abertura oficial. De fato, só teve esse jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro no sábado à noite, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 77. E um detalhe sobre esse jogo também, Dídimo, Cima, João, é que o Argeu era um dos zagueiros do Vasco da Gama, do América de Natal, ele que foi cria do Vasco da Gama. E muitos anos depois, já como treinador em Teresina, eu relembrei com ele esse jogo. E ele só fez dizer assim, rapaz, naquele dia eu quase fico louco com esse Cima, porque foram 4 gols. 4 gols. Aproveitando isso, Cima, você lembra da tua primeira partida como profissional? Me lembro, foi um jogo aqui contra o Santa Cruz de Recife, um amistoso. Estava até em casa, não tinha sido selecionado para participar do jogo, aí alguém adoeceu, né? E foi lá em casa te buscar. Me buscar e trouxeram para esse jogo aí. Foi o primeiro jogo que eu participei como profissional. Foi um amistoso, João, em janeiro de 66. Janeiro de 66. O Buinha covardia em cima. Só você mesmo para saber. E o Cima de fato, foi o primeiro jogo. Confere com a estatística. O primeiro jogo, esse jogo do Santa Cruz. Uma memória, Buinha, que eu tenho muito grande na minha cabeça foi o ano de 77, que eu acompanhava o Campeonato Piauiense, que era no primeiro semestre, né? Eram os campeonatos estaduais. E o Cima estava disputando a artilharia nacional com o Serginho Chulapa. Então toda rodada, né, saía lá, Serginho fez 2, o Cima ia lá fazia 3. Eu acho que você terminou esse ano como artilheiro do Brasil. Terminei em 77. 33 gols. E o Serginho ficou com 32. E o Zico 30 no Carioca. Foram os 3 principais artilheiros. 77. E nesse ano de 77, esse campeonato que o Cima estreou com 4 gols, a Série A do Campeonato Brasileiro, para você que é jovem, que é dessa geração mais recente, durante pelo menos 4 semanas, as 4 primeiras semanas da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o principal goleador do Brasil era Cima, porque ele tinha feito 4 gols na estreia contra o América de Natal, fez também contra o Corinthians, e o Cima era o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como, evidentemente, o River foi ficando pelo caminho, aí os outros goleadores dos grandes clubes foram ultrapassando com o decorrer da competição. Em número de jogos. Mas esse ano foi um ano de ouro, que o Cima foi até pôster e foi capa também na revista Placar. E foi o ano também de 77 do maior campeonato piauiense da história, que River e Flamengo travaram uma luta impressionante. Decidiram todos os turnos do campeonato e chegaram na final em pé de igualdade, o River e o Flamengo. Foi aquela final de 3 jogos? Isso, foi exatamente. O primeiro jogo o River ganhou de 2-0, o segundo jogo o Flamengo fez 2-1, aí saíram para o terceiro, foi 3-2 para o River, com o gol do Nivaldo na prorrogação, e o Cima fez 2 gols naquele jogo, na vitória riverina por 3-2. 40 mil pessoas no Albertão em 1977. A população de Teresina, pode procurar informação no IBGE, era talvez a metade da população de hoje ou menos. Eu vou usar o IBGE Buim. Mas é a realidade. Agora, João, eu queria que o Cima me confirmasse, eu soube de uma história, Cima. Você sempre foi muito religioso, né? Católico, mas eu soube que quando você jogava, era natural que havia aquelas ocasiões de clássico que os dirigentes levavam o time para se benzer, levavam num terreiro, não sei aonde. E eu tive conhecimento que certa vez, num jogo, antes de um jogo Piauí e Flamengo, pelas finais do primeiro turno de 1970,
a diretoria do Piauí levou o time do Piauí inteiro para um terreiro de Umbanda lá na cidade de Codó, no Maranhão. E lá, um senhor que estava lá, que era o dono lá do terreiro, o pai de santo, ele foi falando alguma coisa para cada jogador do Piauí. Quando chegou em você, ele perguntou, você que é o Cima? Aí você disse, sim, pois você vai fazer um gol com 1 minuto de jogo. E no dia do jogo, Flamengo e Piauí, o Piauí foi campeão e você fez um gol com 1 minuto de jogo. É verdade essa história? É verdade, sim. E eu não gostava de ir, os meninos iam para ser benzido lá, né? E eu não ia. Aí o cidadão lá, rapaz, o Cima tem que vir, que o Cima é o homem faz os gols, tem que vir. Aí eu comecei aí também, chegava lá, eu ficava lá na fila lá para ser atendido lá. Ser atendido. Aí quando eu chegava lá, eu disse, senhor, ele falava lá, disse, não tenha medo de jogar não, que os caras têm medo de você. Você, quando você chega a 3 metros do zagueiro, ele não lhe enxerga mais. Pode ir. Aí eu botei aquilo na cabeça, né? E ia sem medo. E dava tudo certo, né? E o mais incrível é que ele disse 1 minuto de jogo e o Cima fez 1-0 com 1 minuto 1-0 foi, é verdade. 1 minuto Isso aí. de jogo. E tivemos também um fato nessa área aí, que o Reinaldo Ferreira, em um desses campeonatos dos anos, final dos anos 60, para o início dos anos 70, o Piauí surpreendeu, todo mundo chegou para um jogo do Lindolfo Monteiro com as camisas pintadas de azul. Não sabia Azul. disso. Porque Pois a camisa era branca, então eles branca. tingiram de azul. Inclusive eu escrevi no livro sobre o Piauizão e o título é A Mandinga da Camisa Azul. O Piauí usou essa camisa azul. Era a camisa mesmo, não foi comprada na loja com a cor azul, não. Era a Botou para camisa tingir, dele, era aquela Tingida. tingir. Dentro de um... Verdade. azul. E você estreou no Piauí, né? Aqui, né? Piauí, eu comecei minha carreira no Piauí, Em 12 anos, né? Não, a estreia como profissional foi em Profissional. 66, né? Foi 66, 66. Agora, no ano seguinte, em 67, o Cima foi para a seleção de Barras, do torneio intermunicipal. Você foi o artilheiro do primeiro intermunicipal piauiense, Primeiro. marcando 12 gols. Olha aí. Na seleção de Barras, aí voltou para o Piauí. Eu era soldado do Exército, né? Estava servindo o Exército na época, né? Eu só ia jogar, né? Aí uma pessoa conseguia ir para mim só no dia do jogo, né? E João, agora Aí você foi artilheiro. faz ideia quantos jogos foram para o Cima marcar esses 12 gols? Não faço a menor ideia. Só 4. Foram 4 jogos da seleção 3, de média base. de 3, Ele média fez de 12 3. gols. Média de 3. Primeiro intermunicipal. Cima, agora eu vou te apertar. Tu jogou em 5 clubes daqui, né? Da capital, Buim, me corrija. Isso, jogou nos 5 clubes 5. daqui. Qual é o do teu coração? Te Eu gosto, apertei agora, hein? eu gosto de todos, não sabe? Se saiu. Mas eu sou tricolor, né? Eu gosto do River. Do River, É. Piauí também, claro, né? Tiradentes, aos postos, né? Eu tive o prazer de ser campeão também, junto com eles. Você foi campeão com todos? Todos, sim. E artilheiro, E artilheiro, em todos? sim. Que loucura, né? É impressionante, né, Didio? A trajetória do Cima como artilheiro de futebol é realmente de causar admiração em todo o país. Como é que um jogador aqui no estado do Piauí, ele fez gols também pelas equipes fora do Piauí, mas em número bem abaixo. Aqui o pesado foi aqui. E nesse futebol o Cima se destacava, né? Como goleador extraordinário. E o que também deu essa credibilidade ao Cima como artilheiro é que quando os times do sul do país, de qualquer lugar do Brasil, vinham jogar contra equipes do Piauí, o Cima também deixava a sua marca, tanto que marcou gols contra o São Paulo, contra Corinthians, contra Botafogo, contra Flamengo. E no Maracanã também, né? Marcou no Maracanã. Nossa. Sim, eu acho que aquele gol contra o Botafogo eu considero pelo menos o mais bonito que eu vi. Aquele contra o Botafogo, que você recebeu um lançamento... de cobertura? Ele recebeu o lançamento do Nascimento, Muito bonito. driblou o goleiro, parou quase sem ângulo,
e chutou por cobertura, encobrindo os 2 zagueiros do Botafogo que tinham corrido para dentro da meta. Reza Né? a lenda, Cima, que Muito até bonito. a torcida do Botafogo aplaudiu, viu? Muito bonito o gol. O jogo foi 5-2, o Botafogo, o Valdir Araújo, Isso, pai foi do quem nosso narrou o Daniel jogo. Araújo, foi quem narrou o jogo, na época, pela Rádio Pioneira, foi 5-2, mas Cima deixou 2 gols nas redes do Maracanã. E deixou em São Januário também. Também. O time do Tiradentes e Tiradentes, no caso, empatou com o Vasco de 1-1. O Cima fez o gol, o Roberto Dinamite, num pênalti que até o Mário Viana contestou, fez o empate. E no Morumbi, lá também tem a marca de Cima. O River perdeu de 6-1 para o São Paulo, mas Cima fez o gol. Que legal. No Rio que Grande legal. do Sul, no Beira-Rio também, ele deixou a marca dele. No Beira-Rio também, viu? Onde jogava, né, Cima? Ilha do Retiro, em Recife. Tudo. Arruda, em Cima, Recife. eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai responder depois dos comerciais, tá? Que a gente já volta com muito mais papo. A pergunta é o seguinte, Cima, para você pensar. Desses teus gols, o Buim já falou que ele achou mais bonito. Qual foi, na tua opinião, o que foi mais bonito? Já a resposta do Cima. Bom, voltamos aqui com o nosso futebol cajuína e o Cima ficou para nos responder qual foi o gol mais bonito dele. Eu acho que foi fácil porque foram poucos, não foram, Buim? Rapaz, no final de semana, você precisa dizer qual final de semana, né? Que foram poucos, né? Dentre os 500 e... Profissionalmente, são 550. O Cima é o 9º goleador do futebol brasileiro em todos os tempos. Eita. E é o maior goleador do país nas regiões Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. E aí, Cima, consegue tirar um desses 550? E na minha contagem eu vou botar um pouco mais. Eu botei gol de churrasco também, que E os gols pelo Cima Esporte, né? que o Túlio botou, o Romário botou. O eu Pelé também, botou do Exército, né? Intermunicipal, né? Então é 890, né? Dá. Então 890. ele dificultou um pouco para escolher. Pois é. Qual que 890. foi, Cima? O mais bonito, né? Aí vocês começaram, aí eu me lembrei de um aqui. Eu joguei no Ferroviário do Ceará, né, vocês? Isso. Então, sabedor disso. Eu fiz um gol lá, jogando pelo Ferroviário, contra o Tiradentes. Né? Tinha o Tiradentes lá. Não te doeu o coração, não? Não, Tiradentes de lá. Tiradentes de de Fortaleza. lá, pensei que fosse aqui. De Fortaleza. Um gol de cabeça. Olha, o menino cruzou da direita lá, eu fiz de cabeça, ela correu no travessão lá e caiu no pezinho da trave aqui, rapaz. Uma coisa que, Ela pra mim, bateu... foi o mais bonito que eu... Esse gol eu cheguei a ver Tem na vários televisão. gols aí bonitos, mas esse aí, esse do Botafogo lá no Maracanã também, muito bonito, mas esse lá de Fortaleza foi... Para mim foi o mais bonito. Ah, que legal. Edino, vou te fazer uma pergunta aqui, que cabe para o Buim também, pela crônica, pelo lado do jornalismo daqui. Quando o Cima vai embora, no auge dele para jogar fora do Piauí, ficamos órfãos como o Brasil ficou quando o Zico, por exemplo, saiu do Flamengo, a imprensa carioca ficou? Ficamos. Agora tem um detalhe, a gente torcia pelo sucesso do Cima no Bahia. A gente queria ver um atleta piauiense num grande clube do futebol brasileiro, porque isso era muito difícil. E nessa época que o Cima foi para o Bahia, interessante, ele foi indicado por um árbitro de futebol. O árbitro Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão, estava apitando um jogo do Piauí aqui em Teresina. Acho que torneio Norte-Nordeste, mais ou menos isso. E aí, num dado momento do jogo, aquele detalhe que passa despercebido pelo torcedor e pela crônica. Num dado momento do jogo, ele encostou no Cima e disse: "Você joga demais, eu vou lhe indicar para um grande clube". Quando o Cima foi contratado pelo Bahia, o técnico Jorge Vieira disse para ele, quem lhe indicou foi o Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão. É verdade, quando Silvio? eu cheguei lá, me apresentaram lá e disse: "Não, senhor, fique à vontade que eu já tenho informação sua". Aí eu estirei logo na próxima semana, já estirei de meia esquerda, de botar numa posição que não era daqui. Aí ganhou 2-0. Eu fiz um gol, um dos gols.
Aí o treinador, no outro jogo, ele já me chamou para saber qual era a posição que eu jogava aqui no Piauí, né? Qual é a posição que você gosta, né? Onde você se sente melhor, né? Aí eu digo, não, eu jogo na minha direita, tudo aí depois você vai jogar lá. Aí tirou o Baiaco, coitado, lá que era o ídolo da torcida lá. Do Bahia. Baiaco, né? O Baiaco era a minha direita, mas não fazia gol, era tomar a bola do cara. Aí botaram o Baiaco lá para a cabeça de área. Aí saiu o Amorim, né? Saiu. Isso. Tiraram o Amorim. Aí eu entrei, aí não saí mais. E aí, Dídimo, sentiu órfão quando o Cima foi embora? Ah, não tinha dúvida. O futebol precisa de ídolos. Seja qual for o estado, tem que ter ídolo. E o Cima sempre foi ídolo, não só do clube onde ele jogava, pelo qual ele jogava, mas da torcida piauiense, de um modo geral. Ele era uma unanimidade. Né? Por ser piauiense, por ser um artilheiro consagrado, todo mundo admirava o Cima. Né? E a ausência dele foi muito sentido e o retorno foi comemorado. O retorno já foi pro River. Pro Tiradentes. O Tiradentes foi? Tiradentes. Voltei do Bahia pro Tiradentes. Direto pro Tiradentes. Que foi aquele Tiradentes histórico. Isso, né? Foi. Isso. Dídimo, você tem um jogo especial daqueles do Tiradentes, um jogo que você considera, ou foi tanto jogo bom, que é difícil você escolher um assim, um jogo que te deu mais emoção assim do Tiradentes naqueles 3 primeiros anos, né? Que é os 3 primeiros anos de Campeonato Brasileiro. Olha, o jogo com o Corinthians, na 73, 1-0 para o Tiradentes. Aí era Tiradentes. Gol do Caio Cambalhota, né? Gol do Caio Cambalhota. Passe do Cima, assistência Caio do Cima lá da Cambalhota ponta direita. veio do Flamengo do Cruzei Rio de uma bola, Janeiro ponta direita, caí lá, para jogar o Tiradentes. Caiu, fez. E aí o Tiradentes ganhou do Corinthians de São Paulo por 1-0. Esse gol foi aos 43 do segundo tempo. Foi uma vibração imensa no estádio Albertão, uma coisa extraordinária. Cada vitória do Tiradentes era uma festa. Era uma festa. Aqueles anos 73, 4 e 5, naquela sequência. E eu lembro muito de 2 jogos contra equipes do Ceará que eu me emocionei narrando os gols. Não foi contra nenhum time de São Paulo, Rio de Janeiro, contra time do Ceará. Rivalidade aqui, local. Local. E o público no estádio, uma coisa impressionante. Tiradentes e Fortaleza. Fortaleza tinha um timaço. E o Tiradentes andou caindo de produção, iniciou uma recuperação. O presidente Canuto Tupicalda mandou chamar 9 jogadores, reforçou mais o time. E aí esse jogo com o Fortaleza era fundamental. E o Tiradentes ganhou de 1-0, gol do Vicentinho, que era um jogador do Flamengo do Rio de Janeiro, que o Coronel Canuto trouxe para jogar no Tiradentes. Ele fez um gol muito bonito. Eu vibrei muito com aquele gol. E o outro foi do Paraná contra o Ceará. Ceará também com um grande time. Mas, se eu não estou enganado, o público foi de 25 mil pessoas no Albertão, uma quarta-feira à noite. O jogo estava difícil pra caramba. Ceará jogando muito, fez 1-0 e nada do Tiradentes empatar, até que o Paraná, o ponteiro esquerdo do São Paulo, que veio emprestado para o Tiradentes, jogador da Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, jogador da seleção brasileira da Copa do Mundo. Nós tivemos um selecionado. Foi, Paraná pegou a bola praticamente no meio do campo e pronto, resolveu sozinho, foi embora sozinho, levando a marcação de tudo quanto era jeito, caiu, levantou, entrou na área e fez um gol impressionante. E esse te emocionou? Essa narração eu tenho, sempre que me perguntam qual foi a maior emoção narrando um gol, foi aquele do Paraná. Porque foi uma coisa impressionante a maneira como ele conseguiu fazer aquele gol. E que eu considerei, inclusive, um gol de Copa do Mundo de Paraná. Olha aí. Porque ele havia jogado Copa do Mundo. E o detalhe, João, é que a narração do Dídimo, ela inclusive, eu até considero a narração do Dídimo como uma escola para quem está iniciando na comunicação e quer ser narrador esportivo, porque o Dídimo, ele vai exatamente, ele aplica exatamente de forma muito didática o que se recomenda numa narração de um gol.
ele vai narrando a partir do meio do campo, quando o Paraná recebe a bola, e ele vai aumentando a intensidade, a vibração, a emoção a cada passo que o Paraná vai dando. Quer dizer, quando o Paraná chega na área, a emoção do narrador já está lá em cima. Lá em cima. Então, quer dizer, ele, inclusive, esse gol eu considero, até no aspecto de comunicador, uma escola. Você ouvir esse gol para saber como é que deve narrar o locutor no lance desse. O pessoal pode achar esse gol? Nós temos. Você tem? E vai sair, daqui a pouco a gente coloca. Olha aí, ó, fique atento aí. Edídio, aproveitando aqui... Aí sobre esse gol, por favor. O Carlos Sade era o comentarista, o nosso grande extraordinário professor Carlos Sade. Quando a bola entrou, ele ao meu lado gritou gol, eu gritando gol e ele gritando também. Aproveitando o que você está falando, eu já perguntei para o Cima qual foi a primeira vez. E qual foi a tua primeira vez no estádio profissionalmente, para trabalhar? Você lembra? Olha, é o seguinte, eu comecei em 62, no início do ano, com o Carlos Sade na Rádio Difusora. Lá demorei poucos meses. E o Carlos Sade foi para a Rádio Pioneira, na época. E quando ele saiu para lá, ele chamava, era eu, Fernando Mendes e o Carlos Dias. O Carlos Sade dizia, quando eu for, vou levar os meninos. Nós éramos todos muito jovens, né, na época. Aí quando a Rádio Pioneira foi para inaugurar, o Carlos Sade, então, nos levou, eu, Fernando Mendes e o Carlos Dias. E aí passamos a compor a equipe da Rádio Pioneira, né, a primeira equipe de esporte da Rádio Pioneira. E eu trabalhava mais de repórter, né? Era de repórter de campo. De repórter de campo. Para Ricardo Sade andou tendo dificuldade de narradores. Já na Difusora ele deu uma oportunidadezinha para mim, porque o narrador Rui Dourado, que narrava futebol, foi embora para São Luís, o Denis Clark, que era outro, foi embora para o Rio de Janeiro, e o Marco ficou com dificuldade. Aí me botou lá num jogo, um amistoso. Eu me levasse um jogo do Piauí, com um time aqui do exterior do Maranhão. Sentiu aquele frio na barriga, Didi? Não, eu acho que não, estava muito novo, né? Eu queria era falar, né? Aproveitar, né, Didi, a oportunidade. Eu queria era falar. E aí lá na Pioneira, não. Lá na Pioneira o Carlos Sade já efetivou eu e o Fernando Mendes, né, como narradores daquele tempo. E daí fui tocando o barco até os dias de hoje. Né? Olha que legal. E Buim, você lembra quando você viu o Cima a primeira vez jogando? Lembro, Cima jogando pelo Piauí. Foi teu início profissional? Não, como torcedor. Como torcedor? Como torcedor, viu o Cima jogando pelo Piauí. Você nem fazia jornalismo? Não. Só já tinha isso como um objetivo, com intenção de ser profissional, porque o que me contagiou de forma muito forte foi a Copa de 70, com 9 anos de idade, e o Brasil, assisti todos os jogos pela TV, Brasil campeão, aquela empolgação, para frente Brasil no ouvido e no outro e tal. 90 milhões, e aquilo me empolgou muito. E o Piauí era o campeão piauiense. Tanto que quando a Taça Gilles Simé fez um tour pelas capitais brasileiras, o capitão do time campeão era que levava a taça do aeroporto para o local que ela ia ser exposta. E quem levou foi Manuelzinho, que era o capitão do Piauí, porque o Piauí até então era o campeão piauiense. Ele só perdeu o título no final do ano para o Flamengo. Então eu vi o Cima nessa época da arquibancada. Exatamente. E me lembro que depois, quando já comecei a trabalhar na crônica esportiva, comecei a fazer entrevista com o Cima. Rapaz, a primeira vez eu ficava assim meio acanhada. Mas depois eu fui acostumando, porque ele sempre foi muito receptivo. Muito agradável e isso é importante para o profissional, porque o Cima era referência. A gente chegava em algum lugar e logo perguntavam, o Cima veio? E ele sabe disso, né? Era a referência do time. E o Cima sempre foi, pelo que eu vi, uma pessoa muito na dele, muito tranquilo ali, tanto que ele, acho que nunca levou um vermelho na vida, né, Cima? Não. Vocês não sabem, eu tenho o Belfort Duarte. Sim. Exatamente, prêmio Belfort Duarte. Exatamente, era um troféu conferido ao jogador que ficava 10 anos, né? E 200 jogos. Mandou um diploma. E 200 lá, jogos. Né? Em cima tem um diploma do prêmio Belfort Duarte. Acho que tinha que mudar o nome para Simão Teles Bacharel, né? Porque não recebeu o cartão vermelho e não o jogo. Mas Simão, tu fazia o quê? Contava até 20 antes de brigar com o juiz? Não, eu não brigava com ninguém, só jogava.
Sim, mas qual foi? Era jogar futebol. Teve um só jogo, Cima, lá em São Luís, que você estava no meio do campo, o motoclube atacando, o jogo pelo Tiradentes. E o Neguinho, que era um zagueiro do motoclube, acertou um bofete em você. Você não teve vontade de revidar, não? Não, nunca revidei. Eu levei muito isso aí, não sabe? Os caras Provocação, não era assim? Era, Didi. O pessoal Xingava. ameaçava demais. Eu digo, rapaz, vamos jogar. Respondia com gol. Tinha hora que o zagueirão chegava, me derrubava ali tudo, o árbitro já vinha, já tava com a mão no bolso, né? Que ele já sabia que... Chegava lá, tava no chão lá, e o zagueiro ainda olhando pra mim, querendo que eu levantasse pra ir brigar com ele. Nunca briguei com ninguém, nunca. Aí o árbitro já vinha, disse, rapaz, deixa o Cima jogar, pô. Você não sabe jogar não, olha. E eu ficava quietinho ali e continuar o jogo. Não demorava a fazer mais um gol lá nele. O torcedor ouvinte de rádio gostava muito, e até alguns repetiam isso para mim durante a semana, que muitos gols do Cima, eu dizia, narrava o gol, aí dizia, Cima, Cima, o grande Cima. Eu repetia isso nos gols. Né? Era uma marca naquele gol que eu narrava do Cima. Muito bem, gente, olha, a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que parar por um comercial. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Dídimo, que ele vai, na volta ele vai me responder. Dídimo, eu perguntei anteriormente qual foi o gol do Cima que ele achou mais bonito. E qual foi o gol do Dídimo? Qual é o gol, não esse do Paraná, mas na tua carreira, onde tu acha que foi teu gol? Você responde já já aqui para todo mundo. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco do Futebol Cajuína, e eu fiz uma pergunta no final do bloco anterior ao Dídimo que eu gostaria de ouvir dele, qual foi o grande gol da carreira dele, em toda essa bela carreira dele aqui como jornalista esportivo no Piauí. João, eu tinha muitos objetivos a alcançar na minha caminhada no rádio, caminhada de paixão, mas uma paixão avassaladora mesmo, impressionante. A paixão que eu tinha e continuo tendo até hoje, né, por esse trabalho de comunicação esportiva. Então, eu já acompanhava, assim, colegas de outros estados, transmitindo jogos da seleção brasileira, inclusive aqui do nosso vizinho Maranhão. Uma vez eu ouvi o Gilberto Alves transmitindo um jogo do Maracanã, pela Rádio Difusora de São Luís. E eu aqui, num pé e no outro, mas só gente que não vai, o que é isso, o que é isso? Aí, como eu botei aquilo na cabeça, que eu tinha que ir a um jogo da seleção brasileira. E o Brasil havia sido campeão mundial em 70, no México. No ano seguinte, 71, foi anunciada a despedida do Pelé. Pelé não ia mais jogar na seleção brasileira. E aí a CBD divulgou a programação, era um jogo com a Áustria no Morumbi e um jogo com a Iugoslávia no Maracanã. A despedida do Pelé da seleção brasileira. E eu pensei comigo, eu digo, agora, tem que dar um jeito. Na época, essas transmissões eram feitas através da Embratel. Né? Não tinha o que nós temos hoje, né, de tecnologia para se falar de qualquer lugar do mundo. Era através da Embratel. Eu busquei custos, avaliar passagem aérea e tal, diária de hotel no Rio de Janeiro, de São Paulo, e caí em campo, atrás de patrocínio. Eu queria ir levando meu projetozinho ali, vai ser uma transmissão histórica, nunca houve no futebol piauiense, no rádio. A Rádio Pioneira vai falar direto do Maracanã e do Morumbi. Eu vou narrar, o Carlos Sainz vai comentar, Carlos Sainz se entusiasmou. Conseguimos anunciantes em Rio de Janeiro e São Paulo. Que legal, hein? Para narrar Brasil e Áustria no estádio do Morumbi, foi 1-1. O gol foi do Pelé para o Brasil, a despedida em São Paulo. E a despedida no Rio de Janeiro foi 2-2 com a Iugoslávia.
Pelé não marcou o gol, que marcou foi o Gerson e o outro Rivelino. O Gerson teve um lance que ele não fez o gol, porque ele queria que o Pelé fizesse. Deu para o Pelé fazer e o Pelé não fez. E eu narrei aquele jogo, né, de 1971. 18 de julho de 71. Então ali foi um feito histórico para o Rádio Piauí. Essa primeira transmissão do rádio do estado do Piauí da Seleção do Brasil. Gol bonito, hein, Dídimo? Parabéns, hein? Gol de placa, né? Gol de placa. E em 72, no ano seguinte, nós repetimos a dose. Era o ano do sesquicentenário da independência do Brasil. 150 anos da independência do Brasil. O presidente Avelange organizou a Copa Independência no Rio de Janeiro, que também ficou conhecida como Mini Copa. Participaram países famosos de vários países. E eu fiz o mesmo trabalho junto com o Carlos Saad e fomos fazer a cobertura. E aí transmitimos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Foi mais um golaço naquele tempo. Viu? Olha aí, que legal. Você vê, gente, que não é só no campo, não. O futebol envolve muita coisa, né, para fazer uma coisa. Em cima, você já viu, chegou a ouvir, depois de ter parado a carreira, algum gol narrado pelo Dídimo teu? Tu chegou a ouvir? Não. Não, nunca. Eu estava até pedindo para ele, que ele, né, se ele tivesse para me ceder, que eu quero... Buinho vai te mostrar isso aí. Vamos ouvir rapaz. muitos, né? Vamos ouvir muitos agora. O Dídimo também me prometeu que vai... E no aniversário do resgatar aí. Cima, eu sempre boto gol lá no programa da Rádio Cidade Verde. sempre bota. No aniversário do Cima. Do Cima, né? Que legal. João, Eu já sei que ele vai botar. É dia 7 de Tu março. já espera. Né? Já espero. O aniversário é 7 de março, né? 7 de março. João, eu me considero privilegiado, porque eu nunca fui narrador de futebol, né? Trabalhei mais como repórter e comentário mais em jornal, aquela coisa toda. Mas eu tive uma oportunidade na Rádio Pioneira, nessa época eu estava na equipe com o Dídimo, e houve uma situação que o Dídimo não ia narrar nesse jogo, nesse dia, e o Valdir estava escalado para narrar a principal, e aí eu fiz a abertura narrando a preliminar. E o Cima estava jogando na preliminar e eu narrei um gol do Cima. Narrei um gol do Cima, tenho esse gol guardado em casa que eu narrei, o áudio desse gol, para a Rádio Pioneira, só foi esse. Também foi a única narração que eu fiz. Foi para quebrar o galho, né? Para quebrar o galho ali e tal. E quando foi, alguns anos depois, que o Dídimo me levou para a TV Cidade Verde, a época TV Pioneira, na implantação da televisão, a gente gravava os jogos e eu fazia a narração no estádio mesmo, né? Para depois a gente apresentar o compacto. Aí eu tive a oportunidade de narrar mais alguns gols do Cima que a TV Cidade Verde tem no seu arquivo. Então, eu tive essa felicidade de narrar gol do Cima para o rádio e para a TV. E para a TV. Dídimo, hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, embarcada em tudo que é da nossa vida, né? O rádio ocupou uma importância muito grande na vida do cidadão, né, brasileiro e tudo. Como que era para vocês, que as pessoas ouviam só a voz e não sabiam quem era Dídimo de Castro pessoalmente? Quando as pessoas te encontravam na rua, como que era? Ou um jogador? E tinha essa dúvida, porque não tinha onde... Exatamente. Exatamente. Era isso mesmo. O pessoal... conhecia a voz? A voz, ouvia, vibrava com a gente, mas conhecer pessoalmente era mais aqueles que iam ali para o estádio. Uhum. Tem uns torcedores que gostam de esperar a saída, né? Falar com o jogador, falar com o radialista, bater um papo. Chegar e se apresentar, então tinha muito isso. E o rádio foi um fenômeno de comunicação, uma coisa que realmente que marcou a época, nunca perde a sua importância, mas o que nós tivemos de audiência em termos de rádio foi realmente fantástico. Eu imagino. E o rádio tem essa magia, né? Você ouve, quando você não conhece, você fica fazendo uma ideia da voz, fisionomia, né? pela voz. Pela voz. Hoje você está vivendo ainda no rádio, né, Buinho? E eu também estou fazendo rádio, exatamente. Agora, o seguinte, vocês sabiam que o Buinho é um grande colecionador de objetos ligados a futebol. Durante a vida dele, ele catalogou, acho que passou de 30 mil objetos. Eu pedi para ele trazer 2 ligados a vocês dois. E ele vai apresentar agora para vocês esses 2 objetos. Eu vou Preste atenção aí, vou apresentar primeiro aqui
Esse jornal aqui é um exemplar do jornal Sport de Barcelona, Espanha. É o jornal exatamente do dia seguinte da derrota do Brasil no jogo de Sarriá. Brasil 2, Itália 3, o Brasil eliminado da Copa de 82. E foi um presente que o Dídimo trouxe para mim da Espanha. Ele que esteve lá na Copa da Espanha me deu de presente, trouxe para o acervo esse jornal histórico, né, com a história daquele jogo de Sarriá. Mostre pro Dídimo, matar a saudade. Matar a saudade. É porque com medo ele fica com medo do Dídimo levar ficar com o jornal, casa, né? Isso aí. Eu trouxe para o Buinha para ele botar no arquivo dele, no acervo. Um jogo de resultado lamentável, né? Foi o momento mais triste que eu vivi na cobertura de jogos do Brasil. Impressionante. E trouxe também, João, telespectadores, trouxe essa camisa. Durante anos, o Galego, como repórter da Rádio Pioneira, o Dídimo narrava o gol do Cima. Gente, o Galego, irmão do Buinha. Aí o Dídimo, né, cima, o grande Cima, tal. Aí chamava o Galego. O Galego, essa camisa tem cheiro de gol. E aí, rapaz, eu tenho essa camisa que o Cima usou em 79. Pode pegar, João, sente o cheiro de gol ainda. Mostra ela pra câmera aí, Buinha. Tá aqui uma camisa usada do Galo em 79, Carijó, rapaz. Né? Essa camisa, o Cima, na ocasião, presenteou o então governador Dirceu Mendes Arcoverde. A família guardou essa camisa e o deputado Júlio Arcoverde presenteou para o nosso acervo. Mata a saudade aí, Cima, dessa camisa, rapaz, que tinha cheiro de gol, né? Governador Dirceu, que era riverino. Riverino, né? Essa camisa foi usada em 79, né? Campeonato piauiense, Campeonato Brasileiro de 79. Sim. Né? Eu fosse você, muito bonito. Levaria essa camisa, viu, Cima? A camisa do River ainda com a faixa exatamente. Um uniforme muito bonito que o River usava, bonito, né? Muito bonito. O Buinha, aproveitando aí que você está mostrando essa camisa, essa história do Cima, eu gostaria de comunicar a todos, até aproveitar aqui, eu ainda não sei a data exata que esse programa vai ao ar, mas com certeza vai antes desse evento que eu vou falar. A federação vai organizar para o dia 15 de agosto um jogo, um Rivengo, chamado Rivengo da Gratidão, que é em homenagem ao Cima e que a gente vai começar a divulgação aí em breve. Eu acredito que você já esteja sabendo, o Dídimo não sei se está sabendo, o Cima está porque participou das reuniões. Eu queria que você falasse um pouco aí da importância disso para a memória do nosso futebol e dele, que é o maior jogador da história do nosso futebol. Na realidade, João, eu vejo como o pagamento de uma dívida que o futebol do Piauí tem com o Cima. Porque o Cima, ele se despediu do futebol à francesa, como se diz, né? Terminou o contrato com o River em 87, não teve um jogo de despedida, não teve aquela festa, aquela volta olímpica, aquela gratidão ao grande ídolo. Eu acho que, mesmo tantos anos depois dele ter deixado profissionalmente os gramados, não é tarde para a gente agradecer o Cima. Então, nada melhor do que um jogo da gratidão, para que a gente possa, agora, num jogo, no estádio, ou no gramado onde ele nos deu tantas alegrias, a gente possa, de fato, dizer muito obrigado por tudo que ele fez pelo futebol do Piauí, né, Dídimo? Dídimo, e você vai narrar esse jogo, Dídimo? Esse você tem que narrar, Dídimo. Pois eu com certeza estarei lá. Né? O que eu vou fazer, eu não sei ainda. Mas posso garantir uma coisa, na hora que for para começar a campanha desse jogo, eu quero participar dessa campanha do primeiro ao último minuto. É isso aí. Porque o Cima merece, como esse cidadão merece uma homenagem dessa, o reconhecimento pelo que ele fez pelo futebol piauiense, jogando no River, no Piauí, no Multisport, Tiradentes, fez no Nordeste brasileiro, Seleção de Barras no Intermunicipal. Então, eu quero ter o prazer de dizer que a torcida piauiense cumpriu com a sua obrigação, que é levar o seu apoio a essa campanha. É isso aí. E a gente vai soltar essa campanha em breve e com certeza vai ter muita gente querendo estar presente nesse momento histórico do nosso futebol. Né, Buinha? Cima, como é que você está se sentindo? E a gente quer ver você em campo, Cima. A ideia é o Cima jogar Mas não é bater o centro, não. Jogar viu? pelos dois times, a ideia, né? Mas eu acho que ele
Depois que ele declarou amor pelo River, ele vai fazer gol contra o Flamengo. Vai ser um prazer para mim participar desse jogo aí e aproveitar o momento e agradecer vocês, né? A força que estão dando aí para a gente organizar esse jogo aí. E esperamos, né, que o torcedor, que a gente deu tanta alegria aí, né, compareça lá para ver. Não só eu, vai ser convidado, né? Tem vários jogadores aí, né, do passado aí que vão estar presentes, né? E vamos estar lá todo mundo, né? Sim, mas fisicamente você ainda está jogando semanalmente, você joga uma partida, você ainda joga, né? Os amigos me convidam assim, quer jogando, ver, né? rapaz, nós precisamos de ver como é que você está. Aí eu vou, né? Continuou com o corpo de atleta. E eu vou treinar um pouco mais para ver se nesse dia, pelo menos, eu pego na bola. Agora, o Cima falou em treino, ô João, eu ouvi já de várias pessoas, inclusive do saudoso presidente da Federação, Cesarino Oliveira, que foi técnico do Cima. Perguntei um dia para ele, qual o atleta mais profissional que você conheceu? E ele disse o Cima, porque até quando ele estava contundido, ele ia lá no treino para saber que tipo de atividade ele poderia fazer. Técnico de Djalma Cavalcante, que foi campeão pelo Piauí em 85, ele chegava no Piauí o mais cedo possível, para ver se chegava antes do Cima. Todas as vezes que ele chegava, o Cima já estava no clube. Né? Isso aí. Eu tenho um testemunho do ex-jogador Durval, me disse isso, que quando estava no Alto Esporte, ele virava à noite estudando, porque ia fazer vestibular, e aí cedo ele ia para o treino do Alto Esporte. Quando chegava lá, 7 da manhã, 7h30, 6h30, o Cima já estava lá no Parentão esperando começar o treino. Então, quer dizer, profissionalmente ele foi um exemplo. Profissional. Né, eu disso. gostaria, inclusive, para encerrar aqui, que o Cima contasse o que ele contou para a gente em off, quando ele chegou no Flamengo, inclusive, e o Décio Costa o recebeu. Conta aí, Cima, para a gente. Fui contratado pelo Flamengo e logo que eu cheguei lá, me apresentei, o Décio Costa foi um dos primeiros a chegar e me receber, né? Aí eu tava ali batendo pau, o Décio saiu, quando penso que nós vimos o Décio Costa com a camisa do Flamengo, camisa 10, né? Que ele usava. Que ele usava, né? Era a camisa 10 lá do Flamengo. Aí chegou, me entregou a camisa. Disse, olha, a partir de hoje, a camisa 10 que eu usei é sua. E fim de papo, você que vai tomar conta agora. Eu, não, Décio, tenha calma, né? Assim, joga qualquer outra camisa. Não, senhor, você é o nosso 10, a partir de hoje. Bacana. Eu fiquei muito feliz, né? Gesto bacana. Um gesto muito Deus bacana. o tenha, É um em bom reconhecimento, lugar, né? Era um amigo que eu gostava muito, né? Infelizmente nos deixou recentemente, né? Deixou um legado, deixou uma grande deixou um legado. Era E uma pessoa aproveitando aqui, só para dizer assim, qual foi o pior zagueiro que tu enfrentou para a gente chamar ele para vir te marcar aqui no jogo? Da gratidão. Tô brincando. Sabe, estão por aí. Quem você acha que foi, Dídimo? Rapaz, os caras eram violentos. Olha, eu vou citar um aqui, que o Cima me disse uma vez, o Cima não, ele não vai falar, mas eu vou dizer. O Cima enfrentou 2 vezes o Internacional de Porto Alegre. As 2 vezes ele disse para mim que nos 2 jogos o Caçapava deu uns pisão no calcanhar dele. Aquele era duro. Aquele era duro. Bom, Pisava todo. Bom, Cima, eu gostaria de te agradecer o carinho de ter vindo, a presença. Para mim é uma honra. Buim vai falar por ele aí. Ave Maria. E muito feliz de estar aqui com você, ver que você está bem. Eu que agradeço, Maria. Estou muito feliz de ter participado aqui desse nosso papo aqui. Muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Dídimo, sem palavras de estar com você aqui, uma pessoa da história do nosso jornalismo esportivo. Obrigado, João. Um abraço. Cumprimentos aí pela iniciativa. É isso aí, Muito história. legal. Mais uma vez, Buim, muito obrigado por me acompanhar. E vamos junto, né, Buim? Eu que agradeço a você me dar essa oportunidade de participar de um programa com essas 2 lendas, viu? Fico muito feliz. É isso aí, gente. E obrigado a todos vocês e voltamos em breve com mais um Futebol Cajuíno aí, com muita conversa, muita história e muita, vamos dizer assim, torcida pelos nossos times aqui cada vez melhor, não é isso? Muito obrigado.